Vamos lá então, né? Vamos falar do livro do clã Malkavian. Já que estamos falando sobre Malkavianos, então eu quero fazer a indicação, provavelmente você já conhece, do lore sobre os clãs, enfim, sobre o cenário de Vampira Máscara que o Rô Amadeu produziu por um bom tempo, que saudade. Então eu quero deixar a indicação dos 3 vídeos que ele fez sobre o lore Malkavian, uma vez que nós vamos falar sobre o livro da segunda edição. Aqui não tem tantas informações, talvez linkadas ao que ele diz por lá, mas existem umas personagens que eu já disse lá em Children of the Inquisition. E, bom, você pode fazer a ligação e ver os vídeos para você entender melhor como que se faz esse lore tão confuso e caótico, né? E, como nós falamos sobre o Malkavian, então nós falamos sobre loucura, obviamente, e quero indicar os 2 vídeos que o Felipe Dain, lá do Narrador de RPG, também faz um tempo que não produz, saudade dos vídeos seus também. Ele falou sobre criação de personagens que sejam insanos, que sejam loucos, sobre a interpretação desses personagens e narrativa envolvendo a loucura. Muito interessante, eu super recomendo de verdade esses vídeos. Eles não exatamente complementam o que eu vou dizer aqui, mas ele é uma boa base para você que gosta de jogar com personagens malkavianos, né? E falando em loucura, parece loucura, mas um dos temas dos malkavianos aqui na segunda edição é justamente essa ligação com as fadas, né? E essa ligação ela se dá justamente sobre essa compreensão da realidade, vou explicar isso mais pra frente. E já que nós vamos falar sobre fadas, então eu quero fazer a indicação do canal do Rodrigo Pontes, que ele tem o Fábulas Cotidianas RPG, e ele lançou 3 vídeos da aventura O Cellar Door, que se passa na Primeira Guerra Mundial, uma proposta muito interessante de Changeling the Dreaming. Então você não perde por conferir por lá. Nós temos jogadores muito bons, um deles é o Jomar, que já fez a participação, que jogou junto comigo lá a Espiral do Medo, outra superprodução do Pontes lá do Fábulas Cotidianas, que também lançou o seu último episódio neste final de ano, ok? Rasgação de seda feita, indicações feitas, vamos falar do livro do clã Malkavian. Vamos por partes. Eu não sei qual a expectativa que os senhores estavam com este vídeo aqui. Eu falei muito mal sobre este clã, porque eu realmente não gosto deles. A minha opinião ela mudou um pouquinho, mas eu falo isso ao final do vídeo, quer dizer. Então, sobre a formação desse livro, eu quero dividir em 2 partes. A primeira parte é sobre o lado artístico, que, olha, palmas imensas quanto à elaboração desse livro. Ele tem uma coisa da interação que ela é muito importante. Daqui a pouco eu cito essa ferramenta que é usada aqui nesse livro. É uma coisa muito, não é exatamente inovadora, mas é uma coisa muito artística. E quando eu falo artística, eu falo no sentido acadêmico. Mas vamos com calma. O livro ele apresenta na sua contracapa, justamente aqui sobre as informações, né, sobre o livro, nós temos uma parte que é em grego. Consegue ver isso aqui? Esse absurdo? Enfim. Com os adventos da tecnologia, eu consegui ler o que está escrito aqui, e é lógico que eu não vou dizer o que está escrito ali. Se você quiser saber, você que procure, tudo bem? Mas eu posso deixar lá um print, uma imagem, sei lá, se você quiser, você me pede que eu passo aí para você. Mas esse livro é muito fácil de achar, ele também está disponível em português, ó, como você pode ver aqui, ó, o livro do clã Malkavian, então é muito fácil de você encontrar ele. Enfim, esse trecho, enfim, imagine na época a pessoa que foi adquirir esse livro numa livraria, enfim. Ele olhou essa parte ali em grego, que eu, quando bati o olho, eu já pensei, puta, tá escrito em russo essa porra? Mas é grego, enfim, eu não sei falar grego, enfim, eu nem conheço pessoas que sabem falar grego. Imagine em 93, quando as pessoas se depararam com esse trecho, e mesmo se você tivesse um dicionário de grego, né, se é que isso existe exatamente, você não conseguiria entender, formar, né, as palavras para que elas formassem uma frase. Mas de qualquer forma é bem interessante e bem interativo, já eu falo sobre isso. Outra coisa que acontece no livro é justamente as indicações falsas que o livro faz, fazendo menções a lobisomem, apocalipse, algumas outras referências que elas simplesmente não existem, como ali no próprio prefácio, que ele faz referências a capítulos que não existem. Muito interessante, e conforme você vai lendo, você tem folhas que estão de ponta cabeça, nós temos folhas invertidas que você tem que olhar pelo espelho para você poder
ler corretamente, né, sem nenhum tipo de ruído. E, bom, se você tem o livro em PDF, isso não é nenhum problema, né? Mas se você tem em português, está com preguiça de ver o livro em PDF, então você vai até o espelho como eu fiz. Mas tudo isso é tudo com uma intenção, e essa intenção ela é muito plausível, ela é muito inteligente, na verdade. Apesar da proposta ser realmente uma coisa de loucura, coisas que não fazem sentido, é justamente essa proposta de não fazer sentido, de ter uma coisa mais interativa, que ela vai ser uma coisa artisticamente genial. Por quê? Eu tô falando isso logo na introdução e não no capítulo separado, porque eu já vou parar de falar disso, porque eu só quero falar de uma autora, que é a Lygia Clark. Não é autora, na verdade, ela é uma artista plástica, ela é mineira, é uma história muito legal a história dela. Ela estudou muito baseado no concretismo brasileiro, você dá um Google aí para você entender o que isso se trata. E ela, vamos dizer assim, que ela aprimorou a sua forma de fazer arte até o ponto em que ela elaborou obras de arte, que, enfim, as exposições dela, se você não vai até lá para ver, para viver o que ela tem de exposição, então essa obra está incompleta, porque ela tem essa intenção que a obra de arte ela só está completa a partir do momento que você interage com ela. E esse livro, ele é exatamente isso. Se ninguém interagir com ele, ele está incompleto. Se você não lê, se você não faz a proposta de ler ele pelo espelho, e, por exemplo, se você não mora sozinho, como eu que estava lendo o livro pelo espelho, no momento que eu estava fazendo isso, a minha namorada chegou e viu a insanidade que eu estava fazendo e ela ficou curiosa para entender o que eu estava fazendo, e até eu explicar que focinho de porco não é tomada, meu irmão, eu já tinha assustado a menina, coitadinha. Mas enfim, essa proposta ela é realmente muito importante. Não digo que é essencial, mas ela é muito importante para você entender onde esse livro quer chegar. E isso também entra onde eu quero dizer que eu mudei um pouco a minha opinião sobre o clã e sobre a opinião sobre o livro, né? Essa é a segunda leitura que eu faço, a primeira leitura foi há muito tempo e eu realmente não lembrava de nada que estava escrito aqui. Então, essa leitura aqui, essa revisita, ela foi muito importante para a minha formação de caráter do que é o livro do Clã Malkavian. Mas, enfim, nós vamos falar do conteúdo agora. A estrutura do livro é como qualquer outro livro de clã. Nós temos o conto do começo, nós temos as lendas e outras histórias referentes ao clã, os segredos, as ferramentas de jogo, os 10 modelos de personagem e a ficha personalizada. Com algum toque, como eu disse, artístico, tem algumas informações que ficam faltando de propósito, como o Devorador de Palavras, outra coisa que é uma metalinguagem muito boa, que é um malkaviano que devora palavras. Enfim, já eu explico exatamente o que se trata desse cara. E é exatamente sobre esse tipo de informação um pouco mais brincalhona, uma coisa mais descontraída, é que o livro ele constantemente vai bater na tecla que os outros clãs não os levam a sério, porque, bom, muita brincadeira, eles não aparentam não ter um objetivo, e isso tudo leva para que eles sejam perseguidos pela caoticidade, sejam excluídos por serem bobos e serem, enfim, não levados a sério porque, enfim, né, a loucura, né? Como o livro mesmo começa, existe uma razão pela loucura e se você acredita nisso, você está louco. Então, é nessa contradição também que nós vamos ver a análise de hoje, porque uma vez que você dá uma finalidade para a loucura, então você já está cortando, talvez não seja mais loucura, porque você pode até saber a razão, mas a forma que ele acontece, enfim, faz sentido isso pra você, porque você tem um clã todo caótico, enfim, e ele age de uma forma direcionada, talvez não seja tão caótico assim. Aliás, nós estamos falando de um jogo e um clã book, ele não poderia ser 100% brincadeira, teria que ter o fundinho de verdade. Ou não, acredite se você quiser. Você é louco o suficiente para acreditar nisso? Quanto à veracidade, como eu disse, as informações dadas aqui nesse livro, elas são muito estranhas, muito esquisitas. O livro fala para você duvidar, o livro fala para você acreditar. Eu não vou levar em consideração as veracidades dessas lendas que aparecem aqui no livro, mas eu vou comentar algumas delas porque são importantes de serem comentadas. E como eu disse, você acredite nelas ou não. Ele fala de uma verdade cosmológica, e essa verdade cosmológica, ela é compreendida, pelo menos vista, não compreendida, desculpa, mas ela é vista pelos malkavianos e eles querem que o mundo inteiro veja essa verdade de uma forma insana, porque é a única forma que eles acreditam que ela pode ser vista
Eu vou fazer um resumo de alguns apanhados de lendas, enfim, para você entender onde eles querem chegar ou não, né? Então, em suma, eles têm essa lenda de que existia essas energias primordiais, e essas energias primordiais elas eram infinitas, a partir em dado momento que elas começaram a limitar o poder uma das outras. Então, e como que é essa limitação? É a padronização. Começaram a dar nome às coisas, começaram a dar sons, formas, enfim. Começaram a limitar a partir desses padrões, e assim essas energias infinitas começaram a diminuir. E isso é muito interessante porque isso aconteceu antes de qualquer coisa, e a partir do momento que essas energias infinitas elas diminuem, a criatividade ela também diminui. O que acontece é que quando você inibe a criatividade, o sonho, então quem é que fica afetado? As fadas. As fadas elas têm uma participação um tanto quanto importante aqui no lore, no clã Book malcaviano, na história do clã malcaviano, justamente porque eles precisam dessa coisa criativa, eles precisam de uma cabeça aberta para eles continuarem usando as suas energias. E essas coisas padronizadas começaram a limitar o poder das fadas. E é aqui que nós temos informações mais concretas do que seria o cenário vindouro de Changeling the Dreaming, que nós só vamos ver em 95, então segura a criança aí, galera. Mas de qualquer forma, quando a gente fala desse cenário, eles, por conta dessa escassez de energia, eles se trancam em Arcádia para que eles parem de serem mortos, né? Eles parem de serem enfraquecidos, e eles deixam uma galera para trás. E isso já foi abordado em Umbra The Velvet Shadow. Eu falei disso quando eu falei sobre os portões de Arcádia, que justamente os changelings que foram deixados, as fadas não usam changeling o termo ainda, mas as fadas que são deixadas de fora, elas esnobam os nobres que ali estão no portão. Muito interessante, mas isso não vem ao caso agora. O livro ele influencia você a pensar que os malcavianos são agentes dessas fadas para que a loucura ela se perpetue e esses cosmos limitadores eles desapareçam e assim a energia infinita ela volte a ser o que era, né? Muito legal esse tipo de história. Nós temos uma história que também vai dizer sobre a origem dessa loucura, que é justamente vinda de Caim, que Caim vou resumir aqui, tá, gente? Não vou dar todas as informações. Se você quiser saber 100%, simplesmente leia o livro. Existe uma lenda de que Caim, ele realmente era denotado, ele era destaque, não pelos seus poderes, mas sim pela sua percepção dos cosmos, da realidade, das energias que transitam no mundo. Ele conseguia enxergar essas coisas e isso que o deixava ser tão notável entre todos que fossem do rebanho. E os seus filhos, nenhum deles conseguiu desenvolver essa habilidade de enxergar esses cosmos como Caim, mas o único neto, que dentre a terceira geração, que conseguiu esses poderes foi Malkav, só que com o processo de herdar essa habilidade, ele teve a loucura. Só que mesmo assim, é uma forma de ver esses cosmos, e assim se continuou, e o Malkav ele fez questão de levar por sua linhagem esse conhecimento, e ele levou, né, pela sua linhagem, essa percepção do que seria essa realidade verdadeira. Até aqui ele tem uma outra lenda falando sobre um terceiro olho, falando sobre o primeiro olho das coisas físicas, o segundo olho das coisas dos outros sentidos, e então nós temos o terceiro olho que fala dessa coisa extraplanar, só que como é terceiro olho, ele faz só uma metáfora mesmo. Se tem alguma ligação com o Salubre, por enquanto nós não podemos dizer porque o livro não fala nada. E uma vez que nós temos todos esses porquês lendários dentro do clã, nós vamos colocar o pé um pouco na realidade e falar sobre as histórias desse clã ao passar do tempo. É dito que desde a segunda cidade, o Malkav ele não era um cara levado a sério, ele era um cara muito, na verdade, indesejado, ele tinha umas palavras e falava, ih, vai dar merda isso aí, que não sei o quê. E aí o pessoal colocou ele, quando a cidade caiu, ele teve que fugir de lá, acredito eu, porque o pessoal fala, mano, como é que você sabe dessa porra, ou sei lá. E é dito que ele buscou refúgio no Oriente Médio, agora é o livro falando, pelo amor de Deus, não vai me tirar de antissemita, mas é dito que ele é achado ali no Oriente Médio e que, pelo fato dele ter adormecido e acordado e ter alastrado seguidores pelo Oriente Médio, porque foi por onde ele começou, e assim ele espalhou os seguidores, e os seus seguidores espalharam a loucura no mundo. E pelo fato do Oriente Médio ele estar lá
por muito tempo, estar adormecido, assim como dizem, que dizem que é o maior núcleo de loucura que existe no mundo. A partir dessa decisão de levar à loucura, esses seguidores eles sempre vão atrás de pessoas que estão à beira da loucura, de profetas que, enfim, são muito radicais, ou então líderes de guerra para poder causar o caos, porque os malkavianos eles têm vários objetivos e várias formas de conseguir essa reconexão, ou melhor, essa quebra que faz as energias serem divididas. Eles querem juntar tudo num bololô, tudo de novo, para que a loucura seja uma coisa nova na vida de todo mundo. Mas de qualquer forma, ao decorrer do tempo, essas atitudes foram tomadas, os outros clãs eles foram perseguindo esses malkavians que estavam fazendo essas coisas, os exilando, enfim. Até que nós chegamos na época da revolta anarquista, e durante esse período os anarquistas pensaram que os malkavians iam ficar do lado deles, quando pensaram errado. E quando eles pediam ajuda desses malkavians, eles pregavam peças nos anarquistas, e até que falou, cara, não dá pra contar com você, pelo amor de Deus, estou querendo me revoltar aqui com os anciões e você tá de palhaçada comigo, então cai fora daqui. Então eles pararam de contar com a ajuda deles, mas mesmo assim alguns ainda iam para pedir ajuda deles, à medida em que esses anciões em que estavam sendo vítimas dessas rebeldias, eles também buscaram a ajuda dos malkavians, só que os dois, tanto anarquistas quanto anciões, eles se ferraram na mão deles e sofreram várias brincadeiras, pregações de peça, enfim. Isso tudo tem um motivo, tá, gente? Já eu chego nessa explicação. Não gosto muito da explicação, mas tem uma explicação. De qualquer forma, a partir de um certo momento, esse tal de Umada, eu já falei dele aqui, esse Umada, ele é um ancião dentro do clã Malkavian, ele pega vários seguidores, vários outros Malkavian, e eles vão até os anciões, eles ajudam na criação da Camarilla. E nessa criação é que eles começam a caçar as bruxas aos anarquistas, eles pegam um monte de prisioneiro, julgam os caras, condenam os caras. E com essa atitude, a cria desse Umada, que seria a Vazantasena, acho que dela vocês já ouviram falar, né? Se vocês não ouviram falar, então vá lá do Who's Who Among Vampires, Children of the Inquisition, é um livro lá da primeira edição, você vai lá e se deleite. Da primeira edição, se eu não me engano. Não, é da segunda. E essa Vazantasena, ela, ao contrário do seu senhor, ela não entra pra Camarilla e ela fica revoltada. Ela diz que esse derramamento de sangue da revolta anarquista, ele poderia ser evitado com a paz. E como o sangue foi devolvido com sangue, a paz seria devolvida com paz se os anarquistas fossem perdoados. E assim eles não foram, e assim o sangue foi triplicado. Ela foge com os prisioneiros daquela revolta anarquista e ela ajuda na fundação do Sabá, se tornando uma das maiores líderes espirituais que existe dentro da seita. E como nós estamos falando do livro do clã Malkavian, a Vazantasena tem o objetivo de fazer com que as pessoas sejam iluminadas ao seu jeito, para que, enfim, nós sabemos o objetivo do clã. Mas pode ser que isso mude com o decorrer do tempo. Então tudo isso que eu estou dizendo é dedutivo. Não dá frases exatas falando, Vazantasena faz isso por causa disso, tudo bem? O conto do início do livro, ele vai fazer uma menção à passagem do Malkaviano à loucura. Ele conta a história de um cara que ele está tentando entender a loucura, ele tem medo da loucura dele, mas ele só consegue realmente estar pleno, entre aspas aqui, quando ele aceita o fato dele ser louco. Ele conta com a ajuda a Johnny a louca, aqui no livro tem a história dela, mas é irrelevante, ela é inglesa, ela tinha um asilo lá na Inglaterra, no século XVII, os Ventru tacaram fogo no asilo dela e ela passou peregrinando, ajudando os outros Malkavian que não conseguem aceitar a sua loucura. Então, essa é a história incluindo essa Jenny a louca. Esse rapaz ele consegue aceitar a sua loucura, então está tudo bem. E é exatamente esse processo que faz o Malkaviano se diferenciar dos outros clãs, da loucura dos outros clãs. E isso é muito legal. E uma vez que você não consegue aceitar essa loucura, aqui no livro ele também martela diversas vezes que o suicídio é uma coisa muito comum dentro do clã, uma vez que a loucura não é aceita assim tão facilmente. Então, acredito eu que o Malkavian possa se dizer que ele é um dos clãs menos numerosos que existem entre os 13, até agora apresentados. Outra coisa referente ao estilo de vida dos Malkavian seria essas tradições que ele diz. Ele fala assim, são as 7 ou 8 tradições, ou 8 porque você vai entender quando eu chegar nesse ponto.
mas são tradições que seriam costumes para que os objetivos deles sejam alcançados. Então, a primeira etapa dessa tradição, que as tradições diferentes do que nós vemos lá na Camarilla, as tradições aqui elas são como se fossem etapas, como eu acabei de dizer. Essas etapas, a primeira delas seria desconstruir ideias fixas que existem na realidade, ou seja, você pegar ideias... Isso acontece bastante hoje em dia, não estou dizendo que é loucura, pelo amor de Deus, mas isso acontece muito hoje em dia, ideias como a monogamia, ideias como vamos dizer assim, a ideologia de gênero, né? Seria a identidade de gênero. Enfim, essas ideias elas estão sendo desconstruídas, coisas que foram dadas como verdades absolutas por todo o tempo e ninguém as questionava. Então, uma das tradições do Malkaviano é justamente quebrar esse tipo de ideia. Outra tradição seria esquecer o que você acha de si mesmo e da realidade. É desse ponto que nós temos a ideia do espelho quebrado, porque uma vez que você desconstrói o que você mesmo é que você consegue ir muito mais além do que a sua existência permite. Porque nós estamos padronizados e se dentro da sua cabeça você é como fora, então você não vai a lugar nenhum. A terceira tradição é que a loucura universal ela é essencial para que a reestruturação das energias seja feita. Ou seja, todos têm que enlouquecer. As brincadeiras são uma tradição feérica, ou seja, das fadas, e ela é feita e ela é importante porque ela quebra as rotinas. É como aquela lendária, aquela famosa história das roupas do rei, em que o cara convence o cara a andar pelado na rua e as pessoas ainda assim vangloriam o rei por ele estar nu e fingirem que estão vendo a roupa dele, né? Sendo que não tem porcaria nenhuma, mas só as crianças que são puras na sua forma de ver a vida que conseguem dizer sem nenhum pudor que o rei está nu. Muito interessante isso. E como eu disse, essa coisa de pregar peças é uma tradição feérica e o contato com as fadas ela é muito importante para manter as tradições do clã vivas. Não só nesse sentido, mas porque as fadas elas também ensinam muitas coisas, né? Nós acabamos de passar por um livro do clã, o livro do clã Gangrel, que fala justamente sobre os aprendizados que se pode ter andando com os lupinos, e nós temos aqui os malkavianos que aprendem muito com as fadas. Aliás, elas não é dito isso aqui, mas é como se elas fossem a energia pura que está sendo padronizada e eles estão bebendo dessa fonte para que isso aconteça no mundo físico. E para que isso aconteça também, é importante denotar que eles muitas vezes visitam. Alguns malkavianos eles têm uma loucura tão profunda, tão abrangente, tão forte, que isso também espelha a compreensão dessa realidade que as pessoas não conseguem ver. E eles têm uma compreensão tão grande que eles conseguem adentrar esse reino das fadas, conseguem adentrar a Arcádia, se eu não me engano. E é a partir desse contato que eles conseguem quebrar algumas coisas da realidade que isso transcende as suas existências. Vou chegar nesse ponto. Acontece que nem todas as loucuras elas são compreensíveis, né? Aliás, é uma loucura. E como eu disse, quando você começa a entender, essa tradição aqui diz que quando você passa a entender melhor as loucuras, ou seja, quando a sua compreensão da realidade começa a aumentar, quando você começa a entender melhor essas nuances da realidade, é que você transcende e a existência ela passa a ser um tanto quanto diferente. Aqui no livro ele dá alguns exemplos, eu vou citar dois para vocês. O exemplo que ele dá aqui é do Rasputin, é aquele bruxo louco, mago louco, enfim, lá da Rússia, que é presumidamente morto durante a Revolução em que os czares morreram, mas enfim. Aqui no livro fala que ele não morreu, que ele pode ser mais uma das fantoches da Baba Yaga, enfim, ninguém sabe a verdade. Mas o que se sabe é que ele transcendeu a loucura dele e que ele não se alimenta mais de sangue. Enfim, você vai entender. Ele participa das comunhões das igrejas ortodoxas, das igrejas católicas ortodoxas que nós temos ali na Rússia. E como ele faz a comunhão, ele bebe o sangue e come a carne, né, de Cristo. E como ele bebe o sangue de Cristo, então ele consegue se alimentar, entendeu? Então olha só o tipo de transcendência que os malkavianos passam. O outro tipo de transcendência seria o Devorador de Palavras, que o Devorador de Palavras ele come verbetes, né? E ele faz isso justamente para poder
para poder quebrar essa padronização das coisas. Então ele vai lá e, enfim, ele devora as coisas, né? E a sétima tradição a gente não vai ter acesso porque justamente esse devorador de palavras foi quem comeu ela, e então a gente não tem acesso a ela. Bom, sobre a hierarquia do clã, ele respeita os seus anciões, mas eles também respeitam as pessoas que têm o grau de loucura mais elevado, como nesses patamares de transcendência que eu acabei de explicar. Muito interessante. E por fim nós temos a rede da loucura, que é dado como um conhecimento que é o tempo malkaviano. E esse tempo malkaviano vai ser uma forma de você acessar uma rede, isso vai ser mais bem trabalhado na terceira edição. Você acessa uma rede, e essa rede, aqui no livro, é dada como uma coisa que você tem noção de quando vão acontecer as reuniões dos malkavianos. Ou então quando você quer participar dessas reuniões sem estar mesmo presente. É bem interessante, bem útil nesse quesito, mas na terceira edição nós temos mais informações e ela se torna muito mais relevante do que um simples alarme de celular falando que hoje tem reunião, tá ligado? Eu vou separar esse bloco aqui justamente para falar sobre a minha opinião, sobre a loucura do Malkavian, sobre o que eu tenho sobre a opinião do que é a loucura proposta dentro do jogo, porque eu acho importante, eu sempre falei sobre isso. Ela vai ficar um pouco incompleta porque nós temos outro clã envolvido que eu vou chegar nesse ponto. Primeiro de tudo, temos que ter noção que o lore malkaviano, ele justifica a loucura do Malkavian. Primeiro, a minha questão não é em relação ao malkaviano pantufa, apesar de muita gente não gostar, eu já larguei mão disso porque eu não sou ninguém para falar como uma pessoa vai se divertir ou não. Se ela gosta e a mesa gosta desse tipo de personagem, então quem sou eu para falar que ela não gosta? Eu evito, não vou dizer que não tem, mas evito completamente esse tipo de personagem, porque, bom, ele perde um pouco o sentido do mundo das trevas, o horror pessoal ele vai pro caralho, né, quando você tem esse tipo de personagem. E também quero dizer que a minha questão não é relacionada à suavização, à descredibilização em relação às condições mentais, quando eu falo de distúrbios, quando eu falo de síndromes, porque o livro aqui da segunda edição, nós já vimos em Mago Ascensão, ele tende a ser um tanto quanto apático quanto essas questões mais psicológicas. Eu não poderia dizer nada sobre as questões psicológicas porque eu não tenho formação para isso. A mínima formação que eu tenho e é mínima mesmo, é para lidar com algumas questões em sala de aula. Então não tem nada que eu possa opinar profissionalmente, academicamente sobre isso aqui. Aliás, eu prefiro que seja dessa forma, porque aqui no livro ele não tem nenhum embasamento acadêmico. É tudo feito de forma completamente amadora e artística. E eu vejo, com o livro fazendo isso, nenhum tipo de desrespeito. É, na verdade, uma forma singular de se ver a loucura, porque ele não toca em nenhum assunto de síndromes ou transtornos, nada disso. Ele dá uma versão da loucura, uma coisa que é completamente pautada em cima dessa loucura do cosmos, e ela é justificada. Então, eu acho pouco até conectado ao que nós temos de realidade. Mas, enfim, a minha questão com a loucura é justamente sobre o que é apresentado no livro básico. Acontece que os malkavianos geralmente têm as suas histórias todas giradas em torno de loucuras. Nós temos, enfim, uma pessoa que não tem um passado, não tem um background, até mesmo personagens que são vistas em suplementos de Vampiro à Máscara, elas são vistas sem história. Toda a explicação dessas personagens, na sua maioria esmagadora, ela é feita explicando por que ele é louco, e não exatamente sobre o passado dessa pessoa. Muitos nem passado têm, eles simplesmente só justificam a loucura daquela personagem, e é isso, bola pra frente. Isso torna a personagem, ao meu ver, lembrando que a minha opinião, que não é exatamente mais a mesma, ela é pautada em uma coisa que independe de lore, porque o Malkavian ele já tem um lore, então o que eu estou dizendo aqui ele é meio que irrelevante. Mas quando você lê ele no livro básico e tem as informações básicas sobre o livro malkaviano, você tem uma personagem tanto quanto genérica com o tempo. Porque já que todos os personagens que têm a besta, elas estão para ser entregues à besta por conta da idade, não a besta, mas a loucura, é até uma regra, né, de ancião, quanto mais velho você tem que pegar umas perturbações e coisa e tal. Então o Malkavian ele acaba perdendo a sua identidade.
porque ele não tem um rumo, não tem um direcionamento. E isso torna o personagem completamente... tem mais uma coisa que pode estar lá. Ah, Lucas, mas os Brujah, eles também têm isso. Não, desde o começo, lá no livro básico, nós temos um porquê deles serem esquentadinhos, deles serem ideológicos e coisa e tal. Isso para todos os outros clãs, gente, é sério. É só pro Malkaviano que fica uma coisa muito genérica, e isso só é corrigida com os clanbooks, com o conhecimento de lore. Se eu não me engano, nem na terceira edição, nem mesmo no V20, isso é corrigido, que eu me lembro agora. Mas enfim, a minha questão aqui é que se todos os vampiros estão suscetíveis à loucura, e essa mesma loucura não seria a mesma do Malkaviano, então não teria uma identidade própria esse clã, ele é só mais um. Agora, a minha ideia de loucura, ela está inserida na proposta do jogo sobre o que é a loucura, que é no termo perturbação. Quando eu vejo perturbação, existem duas formas de você adquirir elas, seja por meio da besta, por meio dos frênesis, ou então por meios sociais, por meios, enfim, de frustração, quando você vê alguma coisa que é muito assustadora, enfim, por traumas, né? E os traumas, eles são geralmente sociais, né? Eu não consigo ver nenhum outro contexto quanto a isso. E para isso, esse tipo de explicação, eu vejo isso mais inserido no clã toreador. E é aqui que eu falo que justamente o envolvimento de outro clã é que vai, para mim, faria muito mais sentido não começar com uma perturbação, mas que estar propício à perturbação com uma maldição. E aliás, eu acho que seria mais adequado se o clã toreador fosse suscetível a isso. E o clã Malkavian, pra mim, ele precisava nem existir, pra ser bem sincero. Mas enfim, eu falo mais disso quando chegar o momento do clã toreador. Outra coisa, por fim, que eu gostaria de dizer é justamente sobre a visão da loucura e por que, independente de eu ter dito tudo isso, pode fazer sentido ou não, é que a visão da loucura do Malkaviano, ela é justificada porque ela tem um lore. E independente do lore, aqui no livro deixa bem claro que, diferente dos outros clãs, a loucura ela é aceita. E a partir desse momento é que você começa a ter um objetivo. Porque ela é aceita para você entender a realidade. A partir do momento que você tem essa frase, que tem essa conjunção ali, ó, para você justificar alguma coisa, então simplesmente começa a fazer sentido. Não que a proposta do Malkaviana seja para ser uma personagem sem sentido, porque se realmente for sem sentido, fica meio vazio na hora de interpretar, fica meio também sem direção, embora seja uma loucura. Sabe, é difícil argumentar com isso, cara, porque talvez seja proposital essa coisa de ser uma coisa caótica, talvez, enfim, mas sem um direcionamento fica difícil pro narrador colocar alguma coisa em que ela possa se apegar e, enfim, ter as suas conquistas, ter as suas frustrações no meio do jogo. E são essas coisas que eu desgosto no clã. E, como eu disse, a minha opinião ela mudou um pouco, porque antes eu detestava e agora eu só não gosto mesmo. Eu não consigo gostar desse clã, cara. Uma das primeiras considerações finais que eu tenho é justamente em relação à comparação, fazer uma leve... comparação mesmo, deles com os Ravnos, né? Porque nós temos a Trilha do Paradoxo, seguida pelos Ravnos, que é essa destruição de quase tudo, para voltar ao ciclo das eras, né? E o Malkaviano é basicamente a mesma coisa, só que com a finalidade de entender, de fazer a realidade voltar a ser... Ou seja, é a mesma coisa no final das contas, né? É muito parecido. Talvez nós tenhamos alguma coisa assim, talvez o Rô Amadeus já tenha dito alguma coisa sobre esse lore, então você vai ter que ir lá dar uma olhada no Segredo de Narrador. E como nós estamos falando de pregar peças e coisa e tal, como eu disse, isso tem um objetivo, é uma forma de você quebrar a normalidade da realidade, mas eu lembrei de um cara, que não sei se vocês conhecem, o Jim Carrey já fez um filme documentário sobre esse cara, que é o Andy Kaufman. Ele era um cantor, apresentador, humorista. Esse cara era maluco, louco de pedra, mano. Esse cara era maluco e as brincadeiras dele iam muito além do que você possa imaginar. O humor dele era único, ele fazia coisas que ele nem mesmo tinha feedback, coisas que ele fazia na televisão porque ele imaginava como uma pessoa reagiria em casa. Esse cara era... Cara, é louco de pedra esse cara. E isso me lembra muito Malkavian, não tem como não lembrar, porque é uma coisa dele, é uma coisa que você não entende, e se você entende, talvez você esteja ficando louco.
E por fim, como é uma revisita, ele é bem diferente do que eu lembrava dele. Não é definitivamente um livro ruim, mas não é o ideal, não é também a melhor obra que eu vi até agora. E eu estou mordendo a língua aqui por dizer esse tipo de coisa, mas ele ainda não supera o livro do Clã Nosferatu. É um grande livro, uma proposta muito legal e inovadora para a época. Mas mesmo assim ele é um livro bom, artisticamente, de conteúdo ele tem algumas coisas relevantes, mas esse tom da brincadeira realmente ele me desagrada. E, bom, se fosse para dar uma nota, eu daria um 5 bonito para esse livro. E é isso, a droga de canal se propaga pela droga de Insta, droga de página e droga de Twitter. Se inscreve nessa droga, compartilha nas suas mesas, redes sociais, onde você bem entender. Se quiser também, aperta essa droga desse sininho aí, porque quando tiver vídeo novo, você já tá sabendo o que tá acontecendo por aqui, entendeu? E deixa um comentário aí, se você quiser falar, me detonar, minha opinião, desde que seja uma forma respeitosa, senão eu vou na tua casa te buscar, brincadeira. E aí, enfim, você pode falar o que você quiser, desde que seja respeitoso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Leia o Universo em Desencanto e grande abraço, senhores. Falou!